Boss, cache, level, build, lag. Você, sabe do que eu tô falando? Já está por dentro da tendência do mundo dos games? O Linkados na área de hoje vai tratar sobre cultura dos jogos, novos nomes, tecnologias, como são produzidos esses jogos e os efeitos que eles vêm trazendo no nosso cotidiano. Nosso convidado é o coordenador de mídias digitais e games aqui da SPM, professor Vicente Martins Mastrocola, mais conhecido como Vince Veiga. Eu sou o Clésio Oliveira. E eu sou o Vinícius Martins. Olá, Vince. É um prazer recebê-lo aqui no Linkados na área. E eu gostaria de saber, pelo seu nome artístico, você é muito fã de Star Wars. Para quem não conhece a série, como surgiu essa paixão? Nome artístico é bom, né? Assim, não, na verdade, desde pequeno eu gosto muito de Star Wars. Foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema, foi o Retorno de Jedi. Meu pai me levou para assistir, eu devia ter acho que 3 anos de idade. Eu gostei muito, assim, não entendi o filme, claro, mas gostei do visual, assim, gostei muito das coisas, assim. E você gosta muito de jogos, né? Você Sim. pode contar um pouquinho da gente, como que surgiu essa paixão, se você gostava desde pequeno de jogar? Eu sempre gostei muito de jogar qualquer coisa, não necessariamente videogame, né? E com 3 para 4 anos de idade eu ganhei meu primeiro videogame, que era um Atari na época. E desde então, assim, eu nunca mais parei de jogar videogame, jogo de tabuleiro, jogo de cartas, assim, sempre gostei muito, né, de jogar, não só de jogar, eu sempre gostei muito, assim, de analisar o jogo. Sempre gostei muito de tentar entender como é que aquilo era feito. Não em termos de programação, nem nada, mas entender a mecânica Jogabilidade, do né, jogo, você disse. a jogabilidade, a dinâmica do jogo. Eu sempre gostei muito disso, desde pequeno, né? A gente tem sempre aquele sonho de criar os nossos jogos também, então sempre tinha uns rascunhos que eu fazia, eu fiz uns primeiros jogos de tabuleiro quando eu era criança, claro, todos muito ruins, assim, né? Mas eu sempre tive muito essa inspiração de fazer os meus próprios jogos, sempre gostei muito de tentar entender como é que esses jogos eram feitos. E desde pequeno você já imaginava trabalhar com isso? Quando você parou para pensar que isso poderia ser sua profissão? Foi, na verdade, em 97, quando eu comecei a trabalhar com internet, eu comecei a ver a possibilidade de fazer alguns games para a web, né? Então, assim, eu olhei e falei, bom, eu tenho uma plataforma agora que eu estou começando a entender os primeiros passos dela, como fazer site e tal, e estudando a interatividade desses sites, desses produtos para a web, eu falei, pô, aqui a gente consegue inserir game, né? Aqui eu consigo fazer game promocional, game para entretenimento, né? Então, foi mesmo para 97, 98, eu estudava aqui na SPM, eu era estudante aqui na época, fazia comunicação, e eu comecei a vislumbrar mesmo assim, as primeiras possibilidades de poder fazer os meus jogos para a web. E mesmo trabalhando com games, né, que você falou agora há pouco, você ainda joga muito no seu tempo livre? Jogo bastante, assim, eu sempre, na verdade, assim, eu procuro assim, dividir em 2 frentes, assim, os games. Eu gosto muito de jogos analógicos, jogos de tabuleiro, né? Eu coleciono jogos de tabuleiro, principalmente jogos de tabuleiro europeus, né? Tem uma coleção grande. Pode dar uns nomes assim pra gente? Sim, tem alguns dos meus favoritos, assim, eu gosto muito de jogos abstratos, né? E tem uma coleção que chama GIPF Project, que são alguns games abstratos que são muito legais. Tem alguns clássicos europeus, que é o Settlers of Catan, o Carcassonne, o Porto Rico, são jogos assim bem emblemáticos dessa leva que a gente chama de jogos modernos, né, de tabuleiro. Eu dedico assim pelo menos uma noite da minha semana para juntar alguns amigos para a gente assim não só jogar, mas discutir o jogo, discutir a mecânica do jogo, como é que aquilo foi feito, como é que aquilo foi estruturado. E aí, nos momentos assim mais solitários, assim, eu aplico mesmo assim para o videogame. É um pouco diferente do que a garotada hoje joga, né? Que liga jogar o Diablo 2, Counter-Strike, é um pouco diferente essa visão, né? É, bastante. Eu gosto de jogar tudo, né? Então, assim, eu também jogo, eu jogo Diablo, jogo videogame, eu jogo muito jogo de... Eu gosto bastante de jogos de survival horror e de tiro. Eu acho são títulos que eu gosto bastante. Então eu jogo muito no videogame esse tipo de jogo. E nas horas eu divido bem esse tempo entre tabuleiro e o eletrônico. E também tem outra coisa, né? Quando eu estou no metrô e quando eu estou longe do videogame, aí é pro mobile, aí é o celular, aí é o iPad, que eu também jogo muito. Na verdade, hoje, mesmo assim, o maior tempo jogando eu passo no iPad e no iPhone. Né? Por causa da questão de trabalhar com ônibus, essas coisas, é bem melhor. E é mais fácil esse tipo de jogo que você falou, de tabuleiro assim, jogar nesse tipo de aparelho, né? Sim.
Na verdade, hoje o jogo de iPad e de iPhone, assim, ele traz uma dinâmica muito interessante, porque ele, na verdade, ele fez, assim, florescer de uma maneira muito grande o que a gente chama que é o mercado de casual games, né? Que é, assim, o mercado para o jogador casual, só que, veja bem, não é um jogo bobo, né? Ele é um jogo que, na verdade, assim, ele pega um público que necessariamente, assim, pode jogar coisas extremamente complexas como World of Warcraft, como Diablo, mas são caras que, assim, que também se encantam por Angry Relaxar, Birds. né, muitas vezes. Claro, né? E é um mercado que cresce muito, né? É um mercado que, na verdade, assim, cresce cada vez mais. Plataformas como a Apple Store, como a Play Store da Google, né, eles estão mostrando assim, que o alto número de downloads que a gente tem desse tipo de jogo, né, prova mesmo assim, que há um interesse muito grande de um mercado por esse tipo de casual game, né, que é o quê? Que é um jogo que você acessa rápido, você joga ele de uma maneira muito rápida, você não precisa ficar perdendo tipo 1 hora, 1 hora e meia, 3 horas para poder fazer um jogo, uma partida decente. Não, você pode jogar 5 minutos, 10 minutos, é o teu companheiro assim, nos momentos de microtédio que você tem. Eu acho que o grande lance de redes sociais, de Orkut, de Facebook, é que os caras entenderam que o negócio de você socializar com outras pessoas também tem a ver com você socializar entretenimento. Né? Também tem a ver com você socializar, então, o que é o jogo. E aí que eu acho que vem o grande ponto de sucesso dessas plataformas dentro do Facebook, por exemplo, como é o Farmville. A gente vai fazer uma pausa aqui pro comercial, a gente volta já com o Linkados aqui com o Vim.